Nos últimos meses, tanto o mercado de ações ligado à computação quântica quanto o mercado financeiro em geral tem passado por um período de queda, volatilidade e incerteza. Para quem acompanha tecnologia e investimentos, especialmente empresas emergentes como a The Wave, Yonk, Rigetti e outras, esse movimento pode parecer contraditório, já que o interesse por inteligência artificial, defesa tecnológica e computação avançada continua crescendo. Mas quando olhamos para o cenário macroeconômico, fica mais fácil entender por que isso está acontecendo. Primeiro, é importante entender que ações de computação quântica são consideradas ativos de alto risco e longo prazo. Diferente de empresas consolidadas que já geram lucro consistente, muitas companhias desse setor ainda estão em fase de desenvolvimento tecnológico e comercial. Isso significa que o valor dessas ações depende muito mais das expectativas futuras do que de resultados financeiros atuais. Quando o ambiente econômico muda, esse tipo de empresa costuma ser o primeiro a sentir o impacto. Um dos principais fatores por trás da queda recente é a política de juros globais. Bancos centrais, especialmente o Federal Reserve nos Estados Unidos, mantiveram taxas de juros elevadas por mais tempo do que o mercado esperava. Juros altos tornam o dinheiro mais caro e reduzem a liquidez da economia. Isso tem dois efeitos diretos sobre empresas de tecnologia emergente. O primeiro efeito é que investidores passam a preferir ativos mais seguros, como títulos do governo, que passam a oferecer retornos interessantes com um risco menor. O segundo efeito é que empresas que dependem de capital externo ficam mais pressionadas, porque levantar dinheiro se torna mais caro e difícil. Como muitas empresas de computação quântica ainda operam com um prejuízo, elas dependem frequentemente de investimentos, emissão de ações ou financiamento para continuar crescendo. Outro fator relevante é o chamado ajuste de expectativas do mercado de tecnologia. Nos últimos anos, especialmente após a pandemia, houve um período forte de valorização de empresas tecnológicas. Parte disso foi impulsionada por liquidez abundante, juros baixos e entusiasmo com novas tecnologias como IA e computação quântica. Em vários casos, o preço das ações subiu muito mais rápido do que a evolução real da receita dessas empresas. Quando isso acontece, o mercado eventualmente passa por uma correção. Correções não significam necessariamente que a tecnologia falhou, mas sim que o preço das ações precisam se alinhar melhor com a realidade financeira dessas empresas. Esse processo costuma ser mais intenso em setores novos e ainda não consolidados, como o de computação quântica. No caso específico da computação quântica, existe também uma questão estrutural. O tempo necessário para transformar inovação científica em lucro comercial é longo. Diferente de software tradicional ou aplicativos, computadores quânticos exigem anos de pesquisa, infraestrutura cara e desenvolvimento de hardware extremamente complexo. Isso faz com que o mercado oscile entre momentos de entusiasmo e momentos de ceticismo. Além disso, algumas empresas do setor divulgaram resultados financeiros que reforçam essa preocupação. Em vários casos, vemos receita ainda pequena em comparação com prejuízos operacionais elevados. Mesmo quando a receita cresce rapidamente em termos percentuais, ela ainda é pequena em valor absoluto. Isso gera dúvidas sobre o ritmo real de adoção comercial da tecnologia. Outro ponto que influencia o setor é a competição tecnológica entre diferentes abordagens de computação quântica. Existem vários caminhos possíveis, como modelo de portas, recozimento, íons aprisionados e qubits supercondutores. E ainda não existe consenso sobre qual arquitetura dominará o mercado de longo prazo. Essa incerteza tecnológica aumenta a volatilidade das ações, porque investidores não sabem exatamente quais empresas serão vencedoras no futuro. A macroeconomia global também adiciona pressão. O crescimento econômico desacelerou em várias regiões e há preocupações com inflação persistente, tensões geopolíticas e redução de investimentos em alguns setores. Em momentos assim, o mercado tende a reduzir a exposição a empresas mais especulativas e priorizar negócios já consolidados e lucrativos. Mesmo assim, é importante notar que a queda de preço não significa necessariamente queda de relevância tecnológica. Em muitos casos, a tecnologia continua evoluindo, parcerias continuam sendo firmadas e governos seguem investindo em pesquisa avançada. A diferença é que o mercado financeiro costuma reagir mais rapidamente às condições econômicas do que o progresso científico. Outro elemento importante é o comportamento dos próprios investidores. Depois de períodos de forte valorização, é comum ocorrer realização de lucros. Quando investidores vendem ações para garantir ganhos obtidos anteriormente, esse movimento aumenta a pressão de venda e pode acelerar quedas no curto prazo, especialmente em empresas menores ou menos líquidas.
Também existe o fator psicológico do mercado. Setores emergentes frequentemente passam por ciclos de hype e correção. Primeiro vem o entusiasmo, depois expectativas muito altas, e então uma fase de ajuste quando a realidade avança mais lentamente do que o imaginado. Esse ciclo já aconteceu com a internet nos anos 2000, com energia limpa em alguns períodos e até com inteligência artificial, antes do boom recente. No caso da computação quântica, muitos analistas acreditam que o setor está entrando em uma fase de transição entre pesquisa e aplicações comerciais iniciais. Essa fase costuma ser financeiramente desafiadora, porque os custos continuam altos enquanto a receita ainda está começando a crescer. Vale lembrar também que o mercado de tecnologia está cada vez mais conectado à geopolítica. Investimentos governamentais em computação quântica, segurança digital e defesa tecnológica continuam sendo anunciados, mas esses projetos levam tempo para gerar contratos, receita e resultados financeiros visíveis nas empresas listadas em bolsa. Por isso, a queda recente das ações de computação quântica não pode ser explicada por um único motivo. Ela é resultado da combinação de juros altos e menor liquidez global, correção de expectativas no setor de tecnologia, prejuízos operacionais elevados nas empresas quânticas, incerteza sobre qual tecnologia dominará o mercado, desaceleração econômica global e comportamento natural dos investidores após fortes altas. Para quem acompanha o setor, o momento atual pode ser visto como uma fase de maturação do mercado, em que o entusiasmo inicial começa a ser substituído por análises mais realistas sobre modelos de negócios, receita e visibilidade comercial. Isso não significa que a computação quântica perdeu importância. Pelo contrário, muitos governos e grandes empresas continuam considerando essa tecnologia estratégica para áreas como logística, inteligência artificial, segurança digital, química e defesa. A diferença é que o mercado financeiro está ajustando o ritmo das expectativas ao ritmo real de desenvolvimento de tecnologia. Historicamente, tecnologias transformadoras passam por períodos assim antes de atingir a adoção em larga escala. A internet, por exemplo, levou décadas entre as primeiras pesquisas e a consolidação de grandes empresas digitais. O mesmo pode acontecer com a computação quântica. Em resumo, a queda recente no valor das ações do setor não significa necessariamente um enfraquecimento da tecnologia, mas sim um reflexo do ambiente macroeconômico mais restritivo e da natureza, ainda experimental e de longo prazo dessas empresas. Para investidores e interessados no tema, esse é um momento de observar com atenção como o setor evolui, como as empresas transformam pesquisa em receita e como a economia global influencia o fluxo de capital para tecnologias emergentes. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que valoriza muito o trabalho feito aqui.